Oi, pessoas! Sorriso falso. Bem-vindos ao meu canal, A Vida 360. Gente, o que eu vou falar hoje no meu canal? Juro pra vocês que eu passei a semana inteira pensando, observando, analisando o que eu vou falar, o que eu tenho pra falar. Cheguei a alguma conclusão? Só simplesmente que a vida tem 360 graus. Mas vamos aqui. A Vida 360, eu quero trazer para vocês várias histórias sobre a vida, sobre rotina, sobre reflexões, sobre tudo o que nós podemos e não podemos, ou não queremos, ou fazemos, ou deixamos de fazer durante toda a nossa existência nessa terra que Deus nos deu de presente, né? O que eu vou trazer para vocês primeiramente? Falar um pouquinho sobre a minha vida, né? Sobre a visão que eu tenho hoje referente à vida, referente a muitas coisas, que venhamos e convenhamos. Ninguém é igual a ninguém, então cada um tem uma forma e visão de vida diferente. Bem, primeiramente deixa eu me apresentar. Eu sou a Rose. Prazer. Eu trabalho. Eu gosto do que eu faço? Não. Eu quero fazer o que eu faço hoje no meu trabalho também. Eu gosto da vida que tenho? Gosto, né, gente? Porque se a gente não gostar, quem vai gostar se não for a gente mesmo? Então não tem como não gostar. Eu preciso viver muitas coisas? Sim. Preciso aprender muitas coisas? Sim. Você também precisa? Sim. Então vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha visão. Eu quero que também vocês participem junto comigo sobre alguns assuntos, sobre a visão de vida de vocês, sobre o que já aconteceu, o que mudou, as reflexões, o que vocês aprenderam, o que vocês ainda não conseguiram entender, pra gente tentar chegar a um senso comum nesse vídeo ou em próximos vídeos. Bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rosiane, mas ninguém me chama de Rosiane. Todo mundo prefere me chamar de Rose. Ou coisa difícil nesse país, é todo mundo chamar você pelo seu nome. Mas enfim, a gente acaba se acostumando, até estranho quando alguém te chama de Rosiane. É sinal de que você fez alguma coisa errada. Não sei pra vocês, pra mim é sempre assim. Se alguém me chama pelo meu nome, eu fiz alguma coisa errada. Bem, gente, minha história de vida, basicamente, vou tentar resumir para não ficar muito grande, porque a gente sabe que toda história de vida de qualquer ser humano na face desse planeta, se for contar desde o seu nascimento, sua fecundação, vai dar um livro. E não é isso, né? Nós não estamos fazendo livro aqui. Então, resumindo, gente, minha história de vida é basicamente essa. Eu tenho uns pais, não conheci meu pai biológico. Ele, no caso, faleceu logo após meu nascimento. Sou filha de pais deficientes visuais. O que eu aprendi com isso? Minha mãe biológica é deficiente visual, gente. O que eu aprendi com isso, no caso da deficiência visual da minha mãe? A deficiência de qualquer pessoa não limita ela a chegar em qualquer ponto da vida dela. O que limita as pessoas hoje em dia é a forma de pensar, o pensamento das outras pessoas e o julgamento errado. Eu convivo com a minha mãe e com ela eu aprendo muitas coisas durante todos os dias, né? Às vezes até eu mesma reclamando da vida, eu paro um pouco para pensar e digo assim, poxa, a mãe tá aí, nunca enxergou na vida, né? Nunca teve... nunca pôde conhecer, ver na verdade como é que é vários locais, as cores, as pessoas, e não reclama da vida que tem, não vive murmurando, não vive, como é que eu posso dizer, desejando algo que outras pessoas têm. E eu venho aprendendo com tudo isso. E outra coisa também que eu percebo muito é que a nossa limitância de pensamento, ela muitas vezes não nos permite fazer aquilo que realmente a gente deseja. Então, o que acontece com muitas pessoas é que elas se privam diante da visão das pessoas. O que a pessoa vai pensar de mim, o que as pessoas vão dizer sobre o que
Eu penso sobre o que eu faço, sobre o que eu quero. Eu acho que esse que não é certo porque eu já venho de uma crença dessa forma. Então, resumo da ópera. Minha mãe tem muito que me ensina, minha mãe me ensina bastante na nossa convivência diária, né? Outra coisa que vem na minha vida referente ao meu lado profissional. Como eu disse pra vocês, eu trabalho, né? Tenho que acordar cedo, pegar 3 ônibus ou 4 ônibus para ir ao trabalho, voltar da mesma forma. É uma rotina cansativa, não tenho só o trabalho, eu tenho outras coisas que eu faço depois do trabalho, porque afinal de contas a gente tem um estado de vida hoje que exige muito da gente, né? Também convivo com 2 pessoas idosas, que nesse exato momento são como 2 crianças, no qual precisa de toda a atenção. Então, ou seja, eu vou ficar trazendo alguns vídeos referente à minha rotina, para que vocês tentem acompanhar, tentem entender um pouco, tentem tirar algumas reflexões para vocês mesmos. Mas então, seguindo a ordem lá do começo, tá? Então, vamos lá. Não conheci meu pai biológico, conheço minha mãe biológica, ambos são deficientes visuais, né? Fui criada por outras pessoas que já estão bastante idosas e, enfim, moro com elas e tudo. Trabalho, né? Tenho um trabalho e hoje a visão que eu tenho profissional é que somos substituíveis nas empresas. Em algumas coisas nas nossas vidas, nós não conseguimos ser substituídos. Qual seria? Qual lado? No lado amizade, vida social, entre amigos, famílias. Mas no lado empresa, você sempre é substituído, porque com o passar do tempo, você tem que estar se atualizando e dependendo do que ocorrer, né, você acaba sendo substituído. E tem um outro lado também, aquele lado em que você está exercendo aquilo ali todos os dias, porém você não está se identificando mais no local, ou na empresa, ou no meio com os amigos, trabalho, enfim. E você precisa mudar de áreas, né? Então é uma coisa muito... Como é que eu posso dizer pra vocês? É uma coisa muito comum, mais do que nós podemos imaginar. A minha vida ela já passou por muitas fases, né? Minha vida já passou por bastante fases. Fases de sair da minha zona de conforto, fases de nunca julgar o livro pela capa, fases de conhecer um lado e outro no âmbito profissional, fases de você precisa agora tomar uma decisão que vai mudar a tua vida totalmente. Então, assim, vai chegar sempre um momento na vida de cada um de nós, onde nós temos que parar, temos que tomar uma decisão no qual irá mudar tudo na nossa vida. Eu estou dizendo não só um lado, em partes, não. Assim, muitas vezes você vai ter que tomar uma decisão na tua vida, onde você vai ter que deixar o local que você mora, ir para um outro local, você vai ter que deixar a família, você vai ter que deixar o seu antigo trabalho, sua antiga vida social. Muitas vezes você vai ser intimado pela vida a dizer que isso que você está vivendo no momento é passageiro. Então você precisa começar a pensar de agora o que você vai ter que fazer amanhã. Muitas vezes não dá nem tempo você ser intimado pela vida, porque quando ela já te joga nos peitos, ó, você já tem que estar lá. Você foi preparado? Eu fui preparado? Vocês foram preparados? Não, ninguém é preparado para nada nessa vida, né? Porque
Até a gente não tem como prever o dia de amanhã. Então, assim, a nossa vida está sempre dando giro. A nossa vida está sempre dando giro. Um giro de 360 graus. Seja ela na tua vida pessoal, seja ela na tua vida profissional, seja ela relativa a tudo, gente. Então, assim, qual é a minha visão de vida hoje, né? Sendo bem simples e resumindo bem mais. Minha visão de vida é: nunca deseje demais aquilo que as pessoas têm, porque você não sabe o que elas passaram para adquirir aquilo que elas têm hoje. Outro ponto importante: não julgue demais o livro pela capa, porque você não sabe real quem é a pessoa. Às vezes nós julgamos uma pessoa pela aparência, e quando nós vamos conhecer a fundo aquela pessoa, ela é algo totalmente diferente daquilo que nós estávamos imaginando. A terceira questão é: nunca se acomode demais. Porque se hoje você está numa situação boa, né? Ou se você está numa situação ruim, amanhã a situação boa pode se transformar numa situação caótica na tua vida. Para que você saia da tua zona de conforto, busque a solução, deixe de reclamar. Ou se no momento a tua situação está numa situação ruim, problemas atrás de problemas, vai acontecer algo que vai estabilizar totalmente. Você vai parar e ver: poxa, aquilo ali não era um caos total, eu só não estava conseguindo enxergar a melhor forma de ter a solução para aqueles problemas. Então, assim, eu venho trazer hoje para vocês uma visão bem ampla do que vai estar acontecendo nos próximos vídeos. Espero que vocês gostem. É um pequeno resumo, mas para os próximos vídeos a gente vai trazer mais histórias, vai trazer um pouquinho da rotina, vamos trazer aí reflexões, contextos. E eu quero que vocês participem junto comigo, falem o que vocês pensam, digam o que vocês têm para contar, certo? E outro detalhe: o que me motivou, né, o que me incentivou, na verdade, já tá passando esse vídeo, é que muitas vezes, mesmo você passando por determinadas situações, você não sabe, na verdade, o que outras pessoas estão passando. Então, assim, de uma certa forma, foi uma mensagem que eu coloquei em uma das redes sociais vizinhas, que eu não esperava uma resposta imediata, e que no momento que eu estava passando por uma situação meio triste não, bastante complicada e triste para mim, eu mesmo estando passando por isso, eu resolvi não passar isso, mas descrever em palavras, mas de uma certa forma positiva para mim. Então, assim, mesmo eu estando passando por uma situação que não era uma situação agradável para mim, eu resolvi postar algo de positividade que funcionasse para mim. E na verdade esse algo acabou funcionando para outra pessoa, e que naquele momento em que eu me sentia assim, meio que perdida no tempo, foi algo que eu parei um pouco e disse: nossa, nem tudo é como a gente pensa que nem tudo está totalmente perdido, e mesmo estando assim, eu ainda sou capaz de incentivar e ver outra pessoa se sentir muito melhor do que eu estou. Então é isso, galera. A Vida 360 vai iniciar. Espero que vocês participem. Um beijo da Rose e até o próximo vídeo.